voltamos com a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E eu converso agora com Alex Agostini, que é economista-chefe da Austin Rating. Alex, boa noite. Boa noite, Denise. Bem, Alex, vamos começar falando de inflação e juros, não é? Porque nós temos toda essa polêmica, o governo criticando, vamos falar também da reunião de hoje no Senado, mas nós tivemos o IPCA 15 abaixo das projeções, mas ainda em 0,57%. E tivemos o IGPM, que saiu hoje, de abril, com deflação 0,95%, aí em 12 meses, menos 2,17%. Você vê hoje a inflação como um impeditivo para o corte dos juros, como alega o presidente do Banco Central? Se nós olharmos hoje a expectativa futura, que é a maior parte da decisão do Banco Central, de fato ainda não é hora. Por isso até que na Austin o nosso entendimento é que na reunião da semana que vem, o Banco Central ele vai preparar o terreno para anunciar o início do ciclo de queda a partir de junho. Mas quando nós olhamos a inflação hoje em dia e nas diversas medidas, como você falou muito bem no atacado, a questão de IGPM, preços agrícolas caindo já há bastante tempo, pelo menos há um mês e meio, preços industriais também em queda. E quando nós vamos analisar a inflação, o núcleo da inflação, algumas medidas que nós fazemos para ver qual é de fato a fonte da inflação ali, o núcleo dela já está em torno de 7%, vale lembrar que o auge dela no ano passado chegou a 10%, indicador de atividade econômica desacelerando. E quando nós olhamos um outro índice interessante que é o de difusão, pegamos todos os itens calculados pela inflação, eles estavam em 72%, ou seja, 72% dos itens pesquisados estavam aumentando de preço. Agora está abaixo de 65%. Então, sim, já está numa situação no qual o Banco Central começa a ter condições para trabalhar com uma queda da taxa de juros sem afetar a sua credibilidade. Agora, hoje, na sessão no Senado, que tinha também a ministra Simone Tebet, o ministro Fernando Haddad e o presidente do Banco Central, Haddad demonstrou preocupação com o impacto não só sobre a atividade econômica, mas tendo impacto sobre a atividade econômica, possa comprometer a arrecadação. E a gente sabe que o arcabouço fiscal depende muito de aumento de arrecadação para se poder manter a previsão de aumento de gastos e ainda cumprir meta fiscal. E aí o Roberto Campos Neto, em determinado momento, falou que a dívida elevada, a dívida pública, que é um dos parâmetros para se avaliar a condição das contas públicas, a dívida elevada é que faz os juros serem elevados. Além do problema da inflação, tem o fiscal também, não é? Não há dúvida. Quando nós olhamos toda a política econômica, ela é formada ali pelo tripé. Política fiscal, ou seja, gastos públicos, arrecadação, controle de preços, ou seja, política monetária, e tem a política creditícia. O Banco Central, ele precisa ser o protetor da moeda, ou seja, manter o poder de compra da população. Um cálculo simples, muito rápido, desde o início do Plano Real em 94 até hoje, o IPCA subiu 670%. Significa que nesse período, uma nota de R$100 não vale mais R$100, vale R$14. Então nós perdemos poder de compra. E por que isso? Porque ao longo da história, nós tivemos sempre um gasto, ou seja, uma expansão fiscal, sem ter o compromisso com o lado da austeridade. Isso traz um ônus muito grande, porque o investidor, naturalmente, ele olha para o país e vê que quando as contas estão fora dos eixos, ele fica desconfiado e ele pede um preço para poder investir no país. Esse preço, naturalmente, é uma taxa de juros maior no futuro. Então, por exemplo, quando você vai tomar um crédito num banco hoje para financiar um imóvel, um veículo, não é essa taxa básica de hoje, é a taxa olhando o futuro daqui 36, 60 ou 360 meses. Qual será a taxa de juros no futuro, considerando que hoje as contas públicas não estão em ordem. Então isso é um risco muito grande. Portanto, primordialmente passa por ajustar a casa do lado fiscal, das despesas, dos gastos, para depois, naturalmente, o Banco Central olhar e reduzir a taxa de juros. E é muito óbvio que quando você aumenta a taxa de juros, você quer desacelerar a economia para reduzir os preços. Reduzindo os preços por conta do consumo menor, isso vai reduzir a arrecadação. Aí surge, sim, a grande capacidade do governo de olhar o equilíbrio fiscal pelo lado da despesa, e isso ele não fez. O arcabouço fiscal não olhou para o lado da despesa. E esse é um grande problema que hoje nós temos, o embate com o Banco Central. Se o governo olhasse do lado da despesa ou falasse, não, vamos fazer concessões, privatizações, sem dúvida alguma que o Banco Central teria uma situação muito mais confortável para reduzir a taxa de juros agora em maio. Mas isso não vai acontecer justamente porque tem esse conflito com o desequilíbrio das contas públicas. E sim, a arrecadação vai desacelerar esse ano, porque aquele bônus de inflação que tivemos no ano passado
por conta do aumento de energia, de combustíveis, não vai acontecer esse ano. Que é o imposto inflacionário, que vem exatamente de preços mais altos que a gente registrou no ano passado. Agora, há uma grande preocupação dos empresários, apesar deles gostarem de uma política econômica mais ortodoxa, pelo menos a maioria, eles estão meio que endossando esse discurso do governo contra a política de juros, porque estão sentindo nas negociações do dia a dia. A gente vê muitas empresas com dificuldade, se fala de uma crise de crédito, aumento do número de recuperações judiciais, inclusive de grandes redes de varejo. Tivemos o caso Americanas, que ainda está sendo investigado, mas há problemas financeiros. Você vê condições de se amenizar essa questão? Isso ainda pode trazer situação mais grave para a economia? Denise, uma coisa é o embate entre o governo e o Banco Central para uma redução da taxa de juros e quais condições que isso vai acontecer. Ou seja, o Banco Central vai reduzir por uma ingerência política ou ele vai reduzir por uma questão técnica. A instituição Banco Central ela precisa ser preservada como qualquer instituição, seja legislativo, judiciário ou executivo. O Banco Central precisa ser também preservado. Isso posto, qual é o nosso desejo? Que tenhamos juros civilizados, isso é óbvio. Hoje, uma taxa de juros de um cartão de crédito é 300% ao ano. Todo mundo concorda no país inteiro que os juros têm que ser menor. Isso é um fato. Agora, quais as condições que o Brasil, que um país coloca à mesa para uma redução de juros, para ter juros civilizados? Esse é o grande ponto. Eu concordo, sim, com os empresários que a situação está indo para um lado de uma situação mais grave. Mas vamos lembrar que tudo isso que está sendo feito pelo Banco Central é motivado por um problema, primeiro, ainda de uma pandemia, uma gripe gravíssima no mundo inteiro, que o mundo ainda está combatendo uma inflação. Estados Unidos, a maior inflação nos últimos 40 anos, está sendo combatido na Europa também, no Brasil também. Não seria diferente. Agora, tem que ser de forma prudente para que lá na frente a gente não volte a pagar um preço. Vamos lembrar 2011. Houve uma ingerência do governo, os juros caiu de forma forçada, não tinha condições técnicas para isso. Em 2015 e 2016, o país registrou a pior crise econômica desde a década de 30, com inflação e queda do PIB. Algo que, na teoria econômica, isso é inconsistente. Então, a gente não pode pagar esse preço ali na frente. Precisa fazer de uma forma muito prudente para que a gente tenha frutos consistentes ao longo do tempo e não só no curtíssimo prazo. O intervencionismo tem esse custo que você citou e é exatamente isso que o Banco Central quer evitar. Então, o Copom, semana que vem, 13,75 mantido, é isso? A expectativa na alta, 13,75, mas já sinalizando para o mercado que a partir de junho a taxa de juros começa a cair e aí sim, os juros futuros vão cair também e os empresários vão começar a fazer planos para 2024. É isso, eu agradeço muito a participação do Alex Agostini, que é economista-chefe da Austin Rating. Alex, obrigado, uma boa noite. Boa noite, obrigado. Com vocês.